Vem aí o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026. Mercúrio fica retrógrado no signo de Peixes, agora a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 20 de março. Nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa prestar um pouquinho mais de atenção, vai entender o que isso significa, vai ter o calendário completo também da retrogradação e os graus para você prestar atenção e anotar aí na sua agenda, e também vou trazer reflexões práticas para você aproveitar melhor esse período. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e você está no canal Roberta Astrologia. Aqui você encontra conteúdos sobre astrologia natal, previsões, ciclos planetários, técnicas clássicas, sempre trazendo a astrologia tradicional para a nossa vida contemporânea, para o nosso mundo e para a nossa cultura. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você deseja uma leitura personalizada de mapa astrológico, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo. Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para robertaastro@gmail.com que eu respondo para você, tá bom? Então vamos dividir, né? Bem mercuriano isso, né? Dividir as coisas em partes. Vamos dividir esse vídeo em partes para entender o que significa esse período da retrogradação, né, de Mercúrio. Em primeiro lugar, o que é uma retrogradação? Eu não vou dar toda a explicação técnica aqui, porque eu já falei sobre esse assunto em vários outros vídeos do canal, mas eu vou dar o resumo do resumo do resumo. Uma retrogradação é uma alteração temporária na condição do planeta que prejudica o seu funcionamento. Ele opera de uma maneira um pouquinho mais rebelde. Não é que Mercúrio vai deixar de ser Mercúrio e fazer as suas tarefas mercuriais, mercurianas, mas ele opera mais oscilante, né? As coisas tendem a oscilar um pouquinho mais. Esse movimento retrógrado não tem Moonwalker no céu, o planeta não anda para trás, ele tem a ver com o movimento aparente aqui, no nosso ponto de vista de observadores, né? A astrologia é o nosso ponto de vista de observador na Terra, olhando para o céu. E aí o planeta parece que está voltando para trás, como se fosse, eu já usei esse exemplo, né, de um carro que é ultrapassado na rodovia, a gente está olhando ele pelo espelho. Então, ponto, isso é uma retrogradação. Ela é uma condição temporária, é uma alteração temporária. Mercúrio representa o quê? De maneira geral, comunicação, informação, todos os processos de comunicação e informação, os meios de comunicação e informação, a própria internet, a tecnologia, seja a tecnologia mais ampla, né, um satélite, enfim, até a minúcia, uma calculadora que você usa aí no seu dia a dia, também tem a ver com Mercúrio. Mercúrio representa também os transportes terrestres, esse ir e vir, né, junto com a Lua, é um planeta, são os planetas mais próximos aqui da Terra, então estão muito ligados ao cotidiano, às questões pequenas, às questões menores. A Lua mais ligada à questão dos humores, né, e como que as coisas se movimentam, o movimento e a mudança geral das coisas, e o Mercúrio é aquele auxiliar das pequenas tarefas do dia a dia que a gente faz. Então, as moedas, trocas, negociações, comércio, tudo isso são questões regidas por Mercúrio. Significa que vai dar problema em tudo isso? Não necessariamente. Porém, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, porque existe sim uma tendência a esses assuntos ficarem mais oscilantes. Exemplo bem prático: você está negociando uma coisa com alguém aí, um contrato importante, alguma questão, pode ser uma compra e venda de um imóvel, ou então um contrato profissional. Você está aí numa negociação que envolve essa questão de Mercúrio. E dentro desse processo da retrogradação, o que que pode acontecer? Ou algo que estava prestes a se consolidar, né? Fica naquele momento banho-maria, stand-by, cozinha, né, por um tempo ali, e essa condição altera, às vezes um contrato estava prontinho para ser assinado, não é assinado nesse momento, ou então, né, daí o problema do Mercúrio, né, das questões que podem ficar mais complicadas, é você precisa enviar um documento por e-mail, né, que faz parte desse processo de negociação, e esse documento cai na caixa de spam da outra pessoa, e a outra pessoa está ali aguardando seu documento, esperando aquilo só para fechar o negócio, e parece que você não enviou, mas você já enviou faz um certo tempo, só está na caixa de spam. Então, são questões que podem acontecer nesse período de Mercúrio retrógrado com um pouquinho mais de frequência. Não estou dizendo que essas coisas não aconteçam no nosso dia a dia, mas durante o período de retrogradação de Mercúrio, convém a gente ficar mais atento. Outra questão também que a gente tem que ficar um pouco mais atento é quando está comprando algum equipamento, quando está fazendo alguma compra na internet, quando a gente está, por exemplo, tendo uma conversa importante com alguém, ou seja, aquelas conversas life-changing, né? Uma conversa que vai mudar a minha vida.
Não custa nada fazer aquele checkzinho se a pessoa realmente compreendeu aquilo que você falou, se realmente a mensagem foi compreendida. Porque como Mercúrio representa essa emissão e também recepção da mensagem, lembra que na mitologia ele é o Hermes, né? Ele é o mensageiro dos deuses, aquele que faz a ponte entre céu e terra, então é aquele que leva e traz as mensagens. Então a gente pode ter essa tanto na emissão quanto na recepção, esse tradicional ruído. Então, ruídos e mal entendidos podem acontecer com um pouquinho mais de frequência no período da retrogradação de Mercúrio, ainda mais porque Mercúrio está atualmente transitando por peixes. Quando Mercúrio está em peixes, a gente diz que ele está numa dupla debilidade, porque ele está tanto na queda quanto no exílio. Significa que o planeta já não opera na sua melhor forma por ele estar em peixes. Por quê? Porque Mercúrio representa justamente essa questão da mente mais racional, das minúcias, dos sistemas, dessa conexão entre sistemas. E peixes é um signo que está conectado a Júpiter, tem uma capacidade muito maior de enxergar o todo do que a parte. E além disso, né, se Mercúrio é minúcia, Júpiter é aquela questão mais ampla. Então, quando às vezes eu estou numa visão mais ampla ou enxergando o todo, pode ter uma tendência também a fantasiar, a viajar um pouco mais. Porque Mercúrio em peixes, por peixes ser um dos signos do elemento água, ele tem uma capacidade de aprofundar as coisas e uma visão muito mais analítico para o simbólico, não para o numérico. Então, para o simbólico, né? Não é uma questão tanto do fato, mas isso como eu me sinto em relação àquele fato, como eu me sinto em relação àquela conversa, como eu me sinto em relação àquilo que está acontecendo na minha vida. Então, Mercúrio em Peixes tem uma capacidade de analisar simbolismo de uma maneira muito mais aprofundada. Porém, pode acabar perdendo ou se desconectando um pouco da objetividade. Então, esse é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Não que Mercúrio em Peixes seja uma posição ruim, não, é uma posição onde o planeta está operando de uma maneira bem diferente do qual ele seria acostumado. Então, ao invés de uma questão mais objetiva, uma visão mais prática, uma comunicação mais prática, além disso, Peixes é um dos signos do elemento água, e dentro da astrologia a gente diz que eles são mudos, não porque eles não falem, mas é porque essa questão é muito mais receptiva, é uma comunicação que ela vem muito mais de dentro para fora, diferente de Mercúrio, que é uma expressão mais para fora, direta e reta. Então, por isso, só por isso, a gente já teria que ter um pouquinho mais de atenção no período de Mercúrio em Peixes. A retrogradação é um pontinho a mais para a gente prestar atenção, então é como se desse mais um checkzinho numa tendência a mal entendidos, ou às vezes, né, não é uma questão assim de algo muito grave, tá bom? Mas você pode estar realmente viajando, fantasiando, imaginando que um cenário é muito pior do que é, muito maior do que é, porque pensa na questão de Júpiter, né? Amplo, maior. Então, às vezes tem uma coisa assim, você está imaginando um cenário horrível. Ou às vezes muito melhor do que é, né? Você está fantasiando, a gente pode estar fantasiado pro lado bom ou pro lado ruim da vida, né? Depende de como que a gente está, qual é o momento que a gente está vivendo. Então você pode estar idealizando demais uma coisa e ela não é tudo aquilo, ou ao contrário, você pode estar pensando que é terra arrasada, fantasiando o pior dos cenários e de repente a questão não é tão ruim assim. Então essa falta de objetividade é uma coisa que a gente tem que cuidar um pouquinho nesse período da retrogradação de Mercúrio em Peixes. Por outro lado, Peixes, por ser um signo do elemento água, tem muita profundidade. E eu sempre falo aqui no meu canal, a regra de ouro de qualquer retrogradação é a regra do revisar, refletir, repensar. Então, esse momento da retrogradação de Mercúrio pode ser muito interessante para você realmente refletir e repensar seus projetos, especialmente projetos que pedem essa análise mais aprofundada, essa visão mais simbólica, essa imaginação, ela pode ser importante também nesse momento para você. É só não trazer ela para o lado prático da vida, né? Então é aquela coisa, quando que eu ligo essa chave e quando eu desligo essa chave?
Essa é uma questão interessante para você refletir durante a retrogradação de Mercúrio. Então, é um excelente momento para estudar, aprofundar alguma coisa que você já sabe. Para o campo espiritual, para a conexão também com o todo, pode ser importante, sim. É só você cuidar na hora de comunicar. Pode não ser aquele momento ideal para você sair divulgando ou tendo ou fazendo muitos anúncios, por exemplo, né? Ou tomando decisões muito definitivas, porque como a retrogradação ela altera a condição do planeta, então não existe nada definitivo durante um processo de retrogradação. Às vezes aquela coisa que começa, né, a engrenar pode voltar para trás e não se consolidar da maneira como você esperava, da maneira como você queria, tá bom? As datas, então, para você prestar atenção, né, e os graus da retrogradação. Deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações. Bom, o calendário para você anotar na sua agenda. 26 de fevereiro até 20 de março é o ponto da retrogradação em si, é quando o Mercúrio vai estar retrógrado. Ele vai estar vai voltar do grau 22 de Peixes até o grau 8 de Peixes. Mas os temas dessa retrogradação, porque a retrogradação também nunca traz pauta nova, eles já começaram a surgir aí no seu contexto, na sua vida, nesse período entre 11 de fevereiro e 26 de fevereiro. Então, esses são os temas que voltam no período da retrogradação. E depois a gente tem o período do Mercúrio direto, que vai de 20 de março até 9 de abril, que são mais 19 dias, que é quando a gente tem o desfecho desses assuntos. Porque toda vez que um planeta fica retrógrado, ele toca o mesmo ponto do teu mapa aí 3 vezes. Primeiro no movimento direto, quando ele está dizendo, presta atenção aqui, eu vou voltar para esses pontos depois. Depois no movimento retrógrado, que é quando acende aquela luz e aquilo ali que parecia que estava claro, daqui a pouco tem uma dúvida. E depois, de novo, no movimento direto, é quando ele traz o desfecho desses temas. Bom, nos temas mercurianos, então, é momento de prestar atenção nas informações que você precisa. Ó, vou ler aqui para não, né, me perder. E levar o seu tempo para refletir, sem pressa. Na retrogradação não existe proibição, e sim uma maior atenção para esses assuntos. Além disso, você tem uma posição de Mercúrio aí no seu mapa que tem que ser levada em consideração também para você entender o que esse momento significa para você. Outra questão, se você tem planetas ou pontos importantes no mapa, como ascendente, meio do céu, nesses graus, entre 8 e 22 graus, de peixes, gêmeos, virgem e sagitário, os temas dessa retrogradação podem pedir um pouquinho mais de atenção para você, porque ele vai cutucar aí, né, pontos um pouquinho mais desafiadores para você, tá? Você pode sentir mais os desafios da retrogradação. E a retrogradação, de novo, não traz nada novo, por isso é importante entender o que já está acontecendo na sua vida, no seu contexto, no seu mapa. Pode ter relação com carreira, dependendo do seu mapa, pode ter relação com relacionamentos, pode ter uma relação com família, com projetos criativos, às vezes com o próprio autocuidado, uma questão de saúde. Tudo vai depender da configuração do seu próprio mapa. Outra questão também é que a retrogradação de Mercúrio não é, digamos, uma pauta quente para todo mundo todos os anos, porque Mercúrio também, se ele for um dos caras que comanda o seu ano, um dos cronocratas do seu ano, ou seja, o cara que comanda a sua revolução solar, ou nas técnicas tradicionais da Firdária e da profecção, ele também é um dos regentes do seu tempo, do seu relógio astrológico e do seu momento. Essa retrogradação também tem um pouquinho mais de peso para você. Não sabe nada disso? Não sabe, quer descobrir? Me chama e a gente agenda o teu mapa, a gente faz uma consulta personalizada e aí você vai ter toda a orientação. Não... Bom, não quero deixar um vídeo muito longo, o recado é esse, a gente continua conversando sobre Mercúrio retrógrado nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!